técnico das categorias de base, o Fabiano Médici, ele me explicou o seguinte: as coisas dos meninos já estavam sendo levadas para o lugar principal, que era o antigo lugar onde ficava o profissional, que agora migrou. Então, eles estavam já levando essas coisas. Essa semana, os meninos não usariam mais aquele espaço que é provisório. Mas provisório, assim, não é um container, um trailer. São construções modulares, são coisas que são utilizadas de maneira geral e tinham condição. A imprensa foi recebida assim durante muito tempo. O problema todo é que é um material de PVC. É um material altamente inflamável. Bom, Landinha, a gente já viu aqui e definiu toda essa tragédia no CT Ninho do Urubu como a pior dentro dos 123 anos da história do clube. Vamos ouvi-lo. Boa tarde. Eu queria começar pedindo desculpas a vocês. Eu sei que vocês já estão aqui há algum tempo, mas eu estava envolvido numa série de ações emergenciais e distribuição de tarefas importantes nesse momento e só agora eu consegui me desvencilhar disso aí. Eu queria dizer para vocês que, obviamente, estamos todos consternados. Essa é certamente a maior tragédia pela qual esse clube já passou nos últimos 123 anos, com a perda dessas 10 pessoas. Eu acho que o mais importante agora é a gente se dedicar a tentar minimizar o sofrimento e a dor dessas famílias que certamente estão sofrendo muito, e vocês podem estar certos que o Flamengo está cuidando disso e não vai poupar esforços para tentar fazer com que isso seja minimizado ao máximo. O Flamengo também está colaborando com as autoridades para que, vamos dizer assim, a causa desses acidentes, desse incêndio, possa ser apurada. Ninguém mais do que nós tem maior interesse para que isso ocorra. E, por fim, dizer que todos nós aqui do clube estamos de luto. É uma tristeza enorme que a gente está sentindo. Não é fácil falar para vocês, obrigado a todos e peço desculpas. E aí não tivemos perguntas, né? Foi só esse pronunciamento oficial. Eu imagino muita coisa para resolver também. E para tentar apurar, nessa hora a gente tinha ali 4 ou 5 nomes confirmados de mortos. Essa questão do container me parece muito importante, Daniela, que você citou aqui, porque fala um container. Hoje em dia o container é usado para vários escritórios. Eu lembro a sede da Olimpíada do Rio de Janeiro era espetacular, era construída com vários containers. Essa sede aí, onde era o alojamento dos garotos, já tinha mais de 4, 5 anos, né? O centro de treinamento do Ninho do Urubu, ele passou por uma reforma muito grande para ser readequado para chegar no ponto que chegou hoje. A obra não tinha sido totalmente completada quando o Bandeira de Melo inaugurou a parte principal, tinha ainda alguns pedaços. O João Venturi trouxe isso na reportagem dele. O que aconteceu ali? Existia um laudo dos bombeiros para aquilo funcionar até março de 2019. Então, assim, estava uma situação legalizada. Só que tem um detalhe. Nesse laudo, aquele espaço já consta como o que ele vai ser no fim da obra, que é um estacionamento. Então, o bombeiro diz que não tinha o conhecimento desse container sendo usado dessa maneira e que esse tipo de fiscalização, de vistoria, só é feito mediante alguma denúncia, que o bombeiro não entra em propriedades privadas para verificar se está de acordo com o que foi contado ao Corpo de Bombeiros como construção ou não. Então, assim, eram containers usados para a imprensa, em outros momentos foram containers usados para a equipe principal também, e conforme foi se construindo o centro de treinamento da maneira que se gostaria, eles foram sendo descartados. Esse era o último pedaço a ser descartado. Olha, logo nas primeiras horas, então, da manhã desta sexta-feira, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro já anunciava que o Fla-Flu de amanhã seria adiado. Representantes dos clubes estiveram em reuniões na sede da entidade. O repórter Álvaro Loureiro tem os detalhes. Na chegada à sede da Federação Carioca, já era possível notar o abatimento. Alexandre Campelo, presidente do Vasco, mostrou solidariedade ao Flamengo. Morre um jovem, está indo junto o sonho, a esperança. Quando morre 10, você não... acho que ninguém para de pé.
Pedro Abad, do Fluminense, que seria adversário no Fla-Flu desse sábado, também já se mostrava favorável ao adiamento do jogo. Suspendeu as atividades hoje lá no CT, eu fui lá de manhã antes de vir para cá, enfim, conversei com os atletas, comissão técnica e muitos são de Xerém, muitos já jogaram em bases de outros clubes, todos não se identificam muito com isso. Então, assim, eu não enxergo muito clima para ter jogo amanhã. O encontro teve a participação de representantes dos 3 clubes grandes envolvidos nas semifinais da Taça Guanabara. Foram pouco mais de 2 horas de reunião, até que veio a decisão oficial. Não haverá jogos neste fim de semana no Rio de Janeiro. As 2 semifinais da Taça Guanabara foram remarcadas. Vasco e Resende vão se enfrentar na quarta-feira, às 9h30 da noite. O Fla-Flu será no dia seguinte, às 8h30 da noite. Os jogos do Fluminense contra o Antofagasta do Chile pela Copa Sul-Americana também sofreram alterações. O primeiro duelo no Brasil vai ser disputado no dia 26 de fevereiro. Já o jogo de volta ficou para o dia 21 de março. Além disso, a estreia do clube na Taça Rio, o duelo contra o Boa Vista, foi antecipado para o dia 13 de março. Mudanças que ficaram em segundo plano diante de uma tragédia tão grande. Nós gostaríamos de apresentar o nosso constrangimento, o nosso sentimento, solidariedade aos familiares das vítimas dessa tragédia. O presidente da Federação Carioca também adiantou que a entidade não vai medir esforços para garantir ao Flamengo todo o apoio necessário. Nós vamos estar ao lado do Flamengo e efetivamente o Flamengo tem aí, nesse momento, foco total para o problema social, para esse problema que aconteceu. E nós, evidentemente, que estaremos com o Flamengo naquilo que ele julgar necessário e pertinente que tenhamos que fazer para, juntos, minimizarmos essa trágica situação. Pedro Abad participou ao vivo do Fox Sports Rádio e lamentou o ocorrido. Acordar com uma notícia dessa destrói, né? Destrói toda a expectativa aí não só para o dia, como para o final de semana, enfim. Muito ruim, a primeira coisa foi prestar solidariedade ao Landim, mandei uma mensagem para ele, enfim, e acionei os nossos colaboradores para que procurassem os respectivos no Flamengo, oferecendo a possibilidade de ajuda no que fosse necessário. Alexandre Campelo falou sobre o Erley. O zagueiro é primo de um dos meninos que morreram no incêndio. Nós nos colocamos à disposição do Erley, né, através do Alexandre Faria e do André Souza, que é o supervisor, que foram até a casa do jogador. Eu pessoalmente falei com o Erley por telefone. Como não poderia deixar de ser, ele está arrasado, né, com esse acontecimento. Diante de uma tragédia, os clubes cariocas mostraram união, todos juntos pelo Flamengo e pela solidariedade. A tragédia no Ninho do Urubu entristeceu muita gente hoje pelo Brasil todo, mas em especial novos craques que até pouco tempo atrás treinavam no local. Recém-revelados pelo Flamengo, o atacante Vinícius Júnior e o meia Lucas Paquetá se manifestaram da Europa via redes sociais. Agora, jogador do Milan, Paquetá, que se despediu do Flamengo em dezembro, depois da disputa do Brasileirão, destacou os 12 anos vividos no Ninho do Urubu e desejou força aos familiares das vítimas. Mais novo ídolo do Real Madrid, Vinícius Júnior, que defendeu o time profissional do Flamengo entre maio de 2017 e junho de 2018, disse não acreditar no que ocorreu no CT rubro-negro. Campeão da Copa do Brasil em 2006 e bicampeão carioca entre 2007 e 2008, Renato Augusto postou uma mensagem de luto e escreveu: "O lugar onde meu sonho se tornou realidade, hoje interrompeu o sonho de muitos." O zagueiro Samir, revelado pelo Flamengo em 2013 e negociado com a Udinese em 2015, relembrou os tempos na base rubro-negra e deu um relato emocionante durante participação no programa Tarde Redonda. Estou muito triste por tudo que aconteceu, porque eu usei as estruturas, né, do Flamengo e sei muito bem como era bem direitinho, tudo estruturado. Eu passei por um momento difícil, mais ou menos nessa época aí, de 14 para 15, quando eu fui dispensado no dia do meu aniversário. Então,
tenho que agradecer muito a Deus e a minha mãe, aos meus pais, né? Principalmente a minha mãe por não ter desistido de mim, porque eu já tinha desistido, pois ela nunca desistiu de mim, acreditava mais no meu sonho do que eu mesmo. Quem também não segurou a emoção foi Felipe Viseu. Agora jogador do Grêmio, o atacante desabafou durante a entrevista coletiva no CT Presidente Luiz Carvalho. É difícil porque eu vivi muito tempo lá, né? Estou emocionado, é difícil. E sei do sonho que a gente tem, né? De um menino chegar aos profissionais, realizar o sonho, ficar longe dos familiares e não conseguir realizar um sonho. Eu sei que quando você tenta não consegue, sempre tem a frustração. Mas ser interrompido é difícil, né? Sempre vivi muito bem lá, mas é lamentável, né? O que eu desejo para as famílias, né, é os meus sentimentos e muita força, porque sabemos da dificuldade que é de, sem dúvidas, perder um ente querido e principalmente o filho, ainda mais que está em busca do seu sonho. Mas, assim, para falar é complicado, porque é um momento de muita tristeza para nós. É o que eu falo, não é só o clube, é o futebol. Então, primeiramente eu quero desejar forças, né, ao clube, um clube que eu tenho muito carinho também, e a todos os familiares, muita força, meus sentimentos, e tenho certeza que Deus vai estar cuidando de todos os familiares nesse momento aí de muita tristeza para nós. Daqui a pouco a gente tem mais depoimentos de ex-flamenguistas, jogadores que marcaram a história do clube, como o nosso tetracampeão Zinho, o Zico mandou uma mensagem do Japão, o ex-atacante Nunes, também o técnico Abel Braga vai falar, mandar sua mensagem de solidariedade aí para as famílias atingidas por essa tragédia. O Dani, eu queria tocar num assunto também. A causa mais provável é o curto-circuito no ar-condicionado. E chegou a notícia para nós, de dentro mesmo do CT, de uma fonte que estava lá, que logo no início da manhã, lá pelas 5 da manhã, um pouco antes, houve uma queda de energia e no que voltou aconteceu e disparou todo esse curto-circuito. O ar-condicionado, eles são interligados. Sim. E aí gerou toda essa fogaréu, tomou conta de uma vez só, né, de uma maneira bem rápida. O que acontece no Rio de Janeiro, né, para quem não é daqui da cidade e não está acompanhando, a gente está sofrendo com chuvas muito fortes que deixaram vários pontos da cidade sem luz já desde antes de ontem. Só completando, o luto oficial decretado pelo governador Wilson Witzel é em função da tragédia no Flamengo e também das enchentes de anteontem. Exatamente, pelas duas coisas. E por conta dessas chuvas, faltou luz, muitas vezes, no Ninho do Urubu, na região de Vargem Grande, na região da Zona Oeste, que foi bastante castigada por ali. Então, acabou a luz ontem à noite, ela foi e voltou durante a madrugada. O Ninho do Urubu, ele tem geradores de energia. Então, o que é a primeira suspeita? O caso está na delegacia do Recreio dos Bandeirantes, que é a delegacia da região. Tudo isso que a gente está colocando aqui como hipótese vai ser investigado. Sim. Se ficar provada alguma responsabilidade do Flamengo, o clube vai ser punido da maneira que acharem cabível. Mas o que é a suspeita? É que esse ar-condicionado ligado, quando a energia voltou, ele funcionava com o gerador e as energias se somaram. Então isso teria dado o pico, isso teria dado o boom que causou o curto-circuito. E o fogo se alastra numa velocidade absurda. Não tem tempo, assim. Você fala, podia ter acordado o outro. Não, a impressão que eu tenho é, quem conseguiu se salvar estava acordado. Quem estava dormindo não teve tempo. Conseguiram, até disseram isso. Eu tentei acordar, mas de fato não deu tempo. É exatamente isso. A gente durante todo o dia, a Daniela acompanhou a movimentação ali na porta do Ninho do Urubu. O Flamengo preferiu preservar os garotos que sobreviveram, né? Que foram prestar depoimento. Vários garotos escaparam. A gente disse aqui um número perto aí, talvez de 15 garotos. 15... Não tivemos entrevistas desses garotos ali, né? Não, eles foram preservados e acredito que de maneira corretíssima. São meninos, são crianças, a gente está falando... E a dor deles? Sim, a gente está falando de meninos de 14 a 17 anos de idade. Esse número de 15 que a gente tem, são 15 meninos dessa faixa etária que foram até a delegacia prestar depoimento no intuito de tentar começar essa investigação. Eles foram todos acompanhados por uma pessoa, né, de medida tutelar, por serem menores de idade.
E assim, saíram todos de maneira correta, assim, parabenizo quem pensou nisso, quem teve essa atitude de van, de dentro do centro de treinamento, e dali foram levados para o hotel onde o Flamengo está concentrando todo mundo. A gente não sabe que hotel é esse, até agora eu não tenho essa informação, pelo menos. Então, assim, foram preservados, prestaram depoimento, e é um momento de muita dor para essas crianças. São crianças, 15 anos de idade, você é uma criança. Vamos ver imagens que o Fox Sports ainda não mostrou, são imagens muito impressionantes do exato momento do incêndio no alojamento que abrigava esses garotos no Ninho do Urubu. A gente vai conseguir ver, inclusive, como esses garotos saem aí do container onde eles moravam. Sim. E alguns parecem sair calmamente. A gente vai rodar já para a gente ter noção como o incêndio foi grande também. Mas no momento, ali no começo, os garotos saem com uma calma, parece que é um susto que eles estavam tomando. Provavelmente que estavam do outro lado do container, né? Vamos dar uma olhada. Aí a gente já vê o fogo muito forte, né? Pelo clarão, né? A gente já percebe, já está tomando conta. E os meninos começam a sair pelo canto direito de quem está assistindo, né? Tem uma luz acesa ali, aquilo é a porta do container, que é feito de corredores estreitos, de fato, o que dificultou bastante a saída das vítimas, imagino também. Uma imagem de uma câmera de segurança é o momento do incêndio. E são câmeras de segurança que registraram aí essa tragédia no Ninho do Urubu nesta sexta-feira. Então não era a imagem a qual eu me referi, que era mais do início do incêndio. Mas é terrível, né? Você imaginar, aí dá para ter uma noção clara do que houve ali, do tamanho, da proporção do fogo ali dentro do container, né? E tem a história até de um garoto que saiu na correria, deixou o celular e o pai tentava contato e o celular acabou ficando, o pai não conseguia ter notícias, ficou desesperado, mas o menino, felizmente, estava bem, não tinha conseguido ainda avisar. Vamos conhecer um pouco mais aí da história, da trajetória de cada um desses garotos mortos nessa tragédia no Ninho do Urubu. 10 garotos, 10 sonhos interrompidos e uma dor sem tamanho. Arthur Vinícius era zagueiro, faria 15 anos neste sábado. Ele veio de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Fazia 3 anos na categoria de base do Flamengo e tinha sido convocado para a seleção brasileira sub-15. Outro adolescente vítima fatal no incêndio é Átila Paixão. Atacante, 14 anos, natural de Lagarto, no Sergipe. Átila jogava no Flamengo desde março. O goleiro Bernardo Pizeta tinha 14 anos, natural de Santa Catarina. Estreou na base em agosto. Kiara, a amiga, lamentou com uma mensagem emocionante nas redes sociais. Abre aspas, não acredito, falei com você até às 2 da manhã. Se ficássemos até às 5, talvez você não tivesse se tornado um anjo. Fecha aspas. Outro goleiro, também vítima do incêndio, Christian Smério, de 15 anos. Atuava pelo Flamengo desde abril e defendia a base da seleção brasileira. Num treinamento, fez questão de postar sua foto ao lado do técnico Tite. Em vídeo gravado meses atrás, Christian mandava um recado para ele mesmo. Christian do futuro, tenha juízo, não perca a essência que você tem, que é a humildade. Que isso? Simples, sempre simples, não tenta fazer nada. Seja você, não mude por ninguém, que você vai ser o cara ainda. Moleque, você ganhou um fã. Jedson Santos era meio-campo, tinha 14 anos e era um recém-chegado no clube. Passou apenas 2 dias no CT do Flamengo. Natural de Itararé, São Paulo, Jedinho, como era conhecido, tinha vindo do Atlético Paranaense. Jorge Eduardo Santos era volante, tinha 15 anos, natural de Minas Gerais. Passou os últimos 3 anos defendendo o clube e morava ali mesmo, no centro de treinamento. Jorge era um dos líderes e capitão da equipe campeã carioca sub-15 no ano passado. Vitor Isaías foi mais uma vítima. Atacante de 15 anos, natural de Santa Catarina, estava há 6 meses no Flamengo e tinha como empresário o ex-jogador rubro-negro Sávio. Pablo Henrique da Silva Matos era zagueiro, tinha 14 anos. Era mineiro e primo do zagueiro Werley, do Vasco.
Riquelmo de Souza Viana era meia, natural de Limeira. Tinha 16 anos, era o mais velho dentre todas as vítimas. O nome foi dado pelo pai em homenagem ao jogador argentino Riquelme. Nas redes sociais, uma foto mostrava a idolatria do garoto pelo atacante Gabigol, recém-chegado ao Flamengo. A 10ª e última vítima, Samuel Thomas Rosa, lateral de 15 anos, natural de São João de Meriti, no Rio de Janeiro. A tragédia interrompeu o sonho de muitos, que era conhecer o Maracanã. Estavam todo mundo feliz, falando no grupo ontem, caramba, amanhã vamos conhecer o gramado do Maracanã. Sonhos podem ter ficado pelo caminho, mas a alegria, característica daquele grupo, vai ficar para sempre. Olha, Daniela Boaventura ficou o dia inteiro acompanhando a tragédia na porta do Ninho do Urubu, os familiares chegando, contato, ela aqui lembrando, falando, esse é o Bolívia, essa é a namorada do Bolívia. Você não se emocionou tanto lá na porta quanto agora vendo o rosto dos meninos, né, Dani? Desculpa. Quer deixar para falar daqui a pouco? Não, vamos lá. A missão é essa e acho que a grande diferença é que quando você está numa cobertura como essa, seja de um desastre natural ou de um incêndio, você se preocupa tanto com o fato, com a notícia, que você esquece, por mais que você fale sobre o lado humano, de quem são essas pessoas. E agora, depois de um dia como esse, assim, voltar à bancada, sentar aqui e olhar para o rosto de todos eles é muito difícil, porque o dia inteiro eu ouvi esses depoimentos, eu vi a menina falando, meu namorado, Riquelmo, Bolívia, cadê o Samuel? E aí quando você olha agora, que são pessoas, né, que têm um rosto, a gente jornalisticamente a gente precisa ser muito frio às vezes, é diferente de assistir. E a gente vê as fotos deles ganhando títulos sub-15, com a medalha, só em momentos de conquista, são sonhos, né? E esses garotos muitas vezes eram a esperança de uma vida melhor das suas famílias, né? Tinham tanto Todos caminho eles. Pela frente, então realmente, e estavam no Flamengo, Todos que é um lugar eles. sensacional, E foi um menino, um caminho espetacular. O Cláudio, um menino de 17 anos, ele é do Sub-17 do Vasco e tinha amigos ali, e ele fala muito sobre isso, assim, ele fala assim, eu perguntei pra ele, eu falei, como é que é esse dia a dia, como é que é sair da tua casa? Ele falou, eu saí da minha casa tem 5 anos, porque eu queria dar uma vida melhor para aquelas pessoas e eu acredito no meu sonho de ser jogador. Mas é sair da favela, é morar num centro de treinamento, é abrir mão, muitas vezes, de uma infância, de uma adolescência, da maneira que você gostaria de ter brincando, jogando bola no quintal. Não, aquilo agora é uma profissão e você precisa se dedicar. A gente, às vezes, esquece, a gente fala tanto das cifras muito grandes quando elas chegam, que a gente esquece do caminho, da dedicação que existe em cada um desses meninos para, quem sabe, de repente, chegar às cifras. Porque nem todos chegam. O caminho é difícil, né? Até o profissional. Não foi só você que chorou hoje. Garanto a você. Sinta-se abraçada, exatamente. A troca de energia é intensa. Sim. Vamos para o intervalo rápido. Já muito mais. Tem, por exemplo, o depoimento do Zinho, que há pouco tempo fez uma palestra para esses garotos.